Relato de parto normal induzido humanizado. Esse dia eu me preparei bastante, fiz caminhada e fiz um passeio com a família, porque libera o hormônio da ocitocina e eu sabia que iria começar as contrações se eu fizesse isso, porque eu estudei bastante sobre como entrar em trabalho de parto e sobre as fases do parto. Aí no dia seguinte, eu fiz mais coisas que eu gostava, né? Eu fiz compras, que eu amo comprar, e também comi esse bolinho aí com um iogurte, e eu sentia que seria a última coisinha doce que eu ia comer antes da neném nascer. Aí nesse mesmo dia, 10 horas da noite, eu estava sentindo uma dor na lombar, coisa que eu sentia há umas 2 ou mais semanas atrás, que eram os pródromos, e estava forte. E eu disse pro meu esposo que eu queria um banho quente para relaxar. E foi o tempo dele na cozinha esquentar água e eu fui no banheiro. E começou a pingar sangue depois do xixi. Porém, não era tampão o sangue, né? Era pingando. Aí, depressa, ele se ajeitou e eu fui tirar a foto do barrigão, a última foto do barrigão. E poderia até esperar mais, mas como tinha pingado e eu tinha risco de hemorragia, né, no final da gravidez, os médicos disseram que se eu saísse sangue, né, eu fosse imediatamente pro hospital. E assim fomos, 10 horas da noite pro hospital. Chegando lá, né, fiz a triagem, escutaram o coração da bebê, e as contrações estavam vindo, eram fracas, mas não estava ritmada. Logo depois o doutor veio, fez a avaliação, o colo estava fechado, porém já estava saindo tampão rosado, como tem na foto aí em cima. 1 hora depois, a doutora ia vir fazer o toque, né, e já estava com 2. Nesse meio tempo eu estava sentindo contrações, começou a ritmar e doer um pouco, né, com cólica. Mas ainda não estava tão insuportável. E eles disseram que a maioria dos hospitais aceita com 4, mas tem um que aceita com 2. E aí a gente ficou aguardando, né, a papelada, e quando deu tudo certo, a gente saiu. Aí estamos aqui e eram 11 horas, aí 1 hora depois o doutor vai me examinar de novo. Se tiver já dilatado, aí eu vou ser encaminhada pro hospital de outra cidade. Eles acham que vai dilatar porque eu tô com contração assim, uma perto da outra e com as cólicas. E aí eu tô tomando um soro porque minha glicose tava baixa, tava 69. E é isso, aguardando. E eu não vou ficar deitada, eu vou me levantar para as coisas engrenarem mais rápido. Se for pra engrenar agora, né? Daí eu resolvi descansar, né, pra me ter forças na hora que fosse preciso. Depois que eu tomei a glicose, a gente foi. No meio do caminho, eu senti várias contrações. E eu senti a dor na lombar, né, cólica, mas eu sempre controlei bastante com a respiração. Respira 4, prende 4, solta 4, né? Respira, conta de 1 a 4. É desse jeito. E aí, respirando e focando a respiração lá embaixo. Imaginando o útero como se fosse uma flor e cada respiração que eu desse durante a contração ia abrindo uma pétalazinha. Foi assim que eu imaginei. E aí, no meio do caminho, eu senti as contrações. E quando eu cheguei no hospital, eu senti mais 2, enquanto eu fazia a ficha. Quando eu entrei na sala de assistente social, eu também senti mais outra. E eu tava focando na respiração. Aí eu dei a entrada na maternidade, fui fazer a avaliação. E eu saí do hospital da minha cidade com 2. Quando eu cheguei lá, o médico disse que tava fechado e ia reavaliar daqui a 2 horas. Aí as moças da recepção me colocaram pra dentro da maternidade e me deixaram nesse quarto aí junto com o Mikael. E aí eu fui fazendo o exercício da bola só pra me ver como que eu usava a bola, né? Que eu fazia exercícios em casa pra quando for na maternidade eu sabia o que fazer, mas eu nunca tinha em si feito o exercício em cima da bola. Quando foi umas 4 horas da manhã eu fiz esse exercício aí, que fica com os bruços, né, em cima da cama e o quadril lá pra cima. Eu fiz por 30 minutos pra ajudar a dilatar. Depois fiz 10 vezes esse movimento aí de colocar a barriga pra dentro e pra fora, como tá aí na foto. Foi isso que eu fiz, depois eu fui descansar. Aí já era... Aí tem 5 e pouco da manhã, né? Quase 6. Aí enquanto as contrações iam, eu fazia o exercício da respiração, né? Eu não tava fazendo mais exercício físico, mas da respiração pra mim descansar também meu corpo. Aí a enfermeira veio e disse que a gente poderia caminhar pra ajudar na dilatação. E também ela avisou que a bola é só depois de 6 centímetros. E... de subir um pé, depois do outro. E depois eu vinha voltando com o outro pé, que ajuda bastante também. E depois...
médico veio, né, do plantão, ele fez o toque e eu tava com 2 centímetros. E ele disse, né, que eles só me deixaram ali porque eu morava longe e que tem gente que passa mais de uma semana com 2 centímetros. E por protocolo do hospital eu tinha algumas opções, né? Eu teria que escolher ou fazer cesárea ou indução, que era o que eu não queria, cesárea muito menos. Ou então eu teria que ir pra casa, porque eu tava só com 2 centímetros, né? E eles não poderiam esperar por muito tempo, porque eu poderia passar muito tempo apenas ocupando leito. Mas eu já sabia que se eu tinha começado a dilatar, eu ia conseguir naquele mesmo dia, porque eu estudei pra isso, né? Eu sabia como fazer acontecer. Mas o hospital só quer saber de certeza, então foi o jeito eu aceitar a indução, mas eu não queria. Eu sabia que não seria necessário, porque eu teria normal naturalmente, porque eu já estava dilatando, sentindo contração. Já tinha chegado lá sem eles dizendo, né? Cesárea, é o jeito eu aceitar a indução. E aí eu aceitei, eles me internaram, colocaram a bata e fizeram o exame do cardiotoco. E aí depois eu subi a escada, né, movimentava meu quadril, e a dor já tava apertando, e eles iam colocar o comprimido depois desse exame. E a dor tava aumentando, mas estava espaçada. E aí quando foi 8h16, eles vieram aplicar o comprimido, e teria que passar 1 hora deitada para o comprimido não cair, né? Ia levar apenas 2 horas para fazer efeito, lá para 10 e tanto. E aí, nesse meio tempo, entrou a enfermeira lá dentro da sala e disse assim: a indução é demorado, viu? Tem gente que fica até a noite. Falou assim meio. Mas eu não dei muita bola, porque eu sabia que eu iria conseguir. Não dei muita bola. E aí o médico disse que se ele viesse, tivesse dilatado 1 centímetro por hora, apenas 1 por hora, né? Eu iria pra cesárea. Ou seja, se ele viesse 11 horas e eu não tivesse chegado a 4, tivesse apenas com 3, ele iria me levar pra cesárea. E agora eu me pergunto, como é que a enfermeira disse que demora? Que realmente demora. E tem mulher que recebe um comprimido, depois recebe o segundo com 1 miligrama aumentada, recebe o terceiro, passa dias para dilatar. E eu poderia receber apenas aquele primeiro, por quê? Porque teria que dilatar logo. Senão eu iria para uma cesárea. E eu tenho certeza que aquele médico era cesarista e ele queria fazer apenas a minha cirurgia, né? Porque queria fazer a cesárea. Acho que ele ganharia mais, né? Mas eu ia passar na cara dele como eu ia conseguir. E as dores estavam apertando cada vez mais. Às vezes eu tava em pé, eu ficava travada e segurando no Mikael, porque tava muita dor. E eram as minhas próprias dores, as contrações do meu próprio corpo, tudo, porque o comprimido ainda não tinha feito efeito. E aí, quando ele fez, as dores ficaram mais intensas, né? E aí eu chamava o Mikael pra fazer massagem na minha lombar, né, nas minhas costas. E eu fazia aqui na parte do quadril, de lado, na lateral, quadril e coxa. E aí passava e eu descansava um pouco, né? Mas não dava nem 5 minutos e já vinha a dor de novo. Eu já tava ficando exausta, sem tempo e com a dor muito forte. E aí eu só sabia ficar de olho fechado, concentrada, respirando e fazendo a massagem. E sempre com aquilo na minha cabeça, né, de que logo ia passar. E antes de tudo, quando eu tava, né, na gravidez, no 8º mês, eu dizia pro Mikael: amor, quando eu disser que eu quero desistir, ou que eu não aguento mais, ou que eu quero ir pra uma cesárea, porque tá mais perto, não deixa eu desistir. Realmente, não é em um sentido figurado, é porque realmente, quando tá mais perto, os hormônios da mulher ficam à flor da pele, e ela pensa que não vai conseguir, né? Mas quando você pensar que não vai conseguir, lembra que é aí que tá perto, que você vai conhecer a princesa, né, sua princesa, seu príncipe. E aí eu também estava no auge da dor e eu estava pensando no sofrimento que Jesus teve por nós. E eu ofereci essa dor para as pessoas que, né, para as mulheres que não podem ter filhos, para que elas possam, né, ter esse milagre. E aí ele me disse, né, que estava perto. E aí eu pensei, lá é verdade, é mentira, eu não aguento mais estar perto não. Mas no fundo eu pensei, quem dera, né, que realmente estivesse perto, porque se eu tivesse apenas com 4 centímetros com essa dor toda, eu sabia que eu não ia aguentar, porque eu sei que a dor maior é de 8 para 9, 10 centímetros. E daí veio o médico e ele perguntou, né, onde é que tava doendo. Eu explicava que tava doendo muito, pedi pra chamar o médico. E aí ele perguntou onde que tava doendo. Eu disse que tava doendo todo canto, na frente, atrás, em cima e embaixo. E aí ele chamou o médico pra fazer o toque. E aí ele veio, ia fazer. Aí eu espero que tá tendo contração. Aí ele espera, só não espera muito porque tem uma moça com analgesia e eu tenho que fazer a cesárea. E aí passou e ele fez o toque. Aí ele falou: 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 você pulou pra 6. E daí ele chamou a outra enfermeira
e disse que a próxima contração ela estourasse a minha bolsa. E aí, se tivesse clara, eu poderia prosseguir. Mas se não, né, se tivesse escura, porque o bebê teria feito cocô e teria que ir para uma cesárea. Mais uma vez ele tocando na palavra cesárea, já tava me dando, né, um ranço dele já com isso. Mas eu sei que dessa vez seria necessário, né, se tivesse escuro. E assim foi feito. E aí a moça esperou a próxima contração pra estourar. E eu morta de medo de doer, né, porque já tava doendo bastante, imaginei ela fazendo o toque. Mas não doeu, foi super de boa, né. Mas depois começou a pingar sangue, né, e quando começou a pingar, era vivo no chão. Isso aí foi só o começo, depois pingou mais. E a Mical foi chamar, né, o enfermeiro. E aí quando eu levantei, que vi as contrações, tava bem forte, ele viu como eu tava lá, né, eu tava tipo... Eu não gritei, não vocalizei, né? Ah, não. Só gemendo bem baixinho de dor, sabe? Sim, pra mandar minha dor pra algum canto. E aí, eu já tava com vontade de fazer força no finalzinho. E aí, isso aí tá muito estranho. Pra 6 centímetros tá muito cedo pra tá com vontade de fazer força. Por isso que eu acho que eles estavam mentindo meus centímetros. Que eu tava com alguns centímetros, eles diziam que eu tava com um pouco a menos, né? E eu tava com mais centímetros. E aí, eu segurava na maca e apertava e ficava fazendo a massagem. E essa dor era tão forte, eu ia ela na maca. E aí depois passou, e aí ele levou a gente pra outra sala. E aí no meio do caminho, eu senti outra, né? Senti outra contração, mas eu parei no meio do corredor, respirei, concentrei. Depois a gente continuou. Lá no outro quarto que a gente chegou, também tinha bola, tinha chuveiro. E ele disse que eu poderia ficar à vontade pra ir pra bola ou pro chuveiro, mas eu só queria ficar em pé na maca, agarrada na maca. Quando vinha a dor, me queria fazer a massagem. Mas aí depois que passou um pouco, né, eu não consegui me mexer. Eu pensei que se eu me mexesse ia ser pior. Mas quando aliviou, eu fui pra bola. E aí eu sentei na bola e realmente deu uma aliviada, uma aliviada bem pouquinha, mas deu. Não aliviada, né? A dor parece que ficou mais tolerável, mas estava muito forte. E aí eu me empurrei com tudo em cima da bola pra frente e agarrei no colchão. E aí eu percebi que a respiração que eu tava fazendo aumentava mais um pouco a dor. E eu parei, de besta, né? Porque eu acho que se eu tivesse continuado mesmo aumentado mais um pouco a dor, teria sido mais rápido. A dor tava tão intensa, tanto doía na frente, embaixo, de todo canto. E aí sempre a vontade de fazer força tava aumentando. Não era só mais um pouquinho no final, era do meio até o final. Por isso que eu acho que eu não tava com 6, eu já tava com 8 pra 9, isso já eram uns 12 e pouco, né? E aí eu fazia essa força com ele fechado, sem olhar pra ninguém. Me concentrava na respiração, mandando a energia lá pra baixo, né? Como eu falei. E aí eu parei de fazer a respiração e eu só segurava no colchão e fazia a força. E no meio disso tudo, eu soltei alguns gases bem baixinhos, sabe? Bem pequeno. E aí, como se tivesse alguma coisa na passagem, né? Que vocês sabem o que é. E aí, primeiro eu iria ter que colocar isso aí pra fora pra poder o bebê sair, se tivesse alguma coisa. E foi aí que eu pensei que provavelmente já tava bem perto, porque quando tá com vontade de fazer cocô, tá perto, né? Que primeiro tem que sair isso ali pra depois sair a bebê, né? E já era quase 1 da tarde e o Mikael deixou de almoçar, já tinha deixado de merendar porque ele perdeu, porque ele tava comigo lá fora fazendo exercício. E ele disse que não ia me deixar sozinha, né? E aí, na hora que eu soltei esses pequenos gases, eu não sei se o enfermeiro tava lá, até porque eu tava de olho fechado, né, de cabeça baixa, mas eu sei que depois de algumas contrações e algumas forças que eu tava fazendo, involuntárias, ele pediu pra me subir na maca pra ver com quantos centímetros eu tava, né? E aí eu saí da bola e o pano tava todo sujo de sangue. E eu olhei logo pra ver se não tinha feito, né, cocô no pano. Mas não tinha nada. E ainda bem, né? Só tinha o sangue. E nessa altura eu ainda tava com vergonha ainda, né? Se eu fizesse cocô, eu ainda tava com vergonha. E aí, quando a contração passou, subi na maca e deitei. Ele ia fazer o toque e logo já chamou o Mikael, né? Pra ver a cabecinha. E aí depois, daí, né? A sala encheu de enfermeiro. E eu continuava com o olho fechado, né? Abriu só às vezes. Mas depois, a vontade de fazer força apertou. E eu só abri o olho no final de tudo. Aí eles colocaram música na caixa de som. Aí tinha uma enfermeira segurando a minha mão, dizendo pra respirar fundo quando viesse a contração. E aí outras dizendo, vai, tá perto, você consegue. Só mais uma, e assim foi. E elas falaram isso várias vezes. E na minha cabeça, a menina tava ainda bem longe, né? Lá, dava pra ver a cabeça, mas era lá no colo do outro. Imagina, já era ali, né?
ali fora, já dava pra ver. E aí, por isso, com isso na minha cabeça, de que como é que ela vai passar por ali, e que iria demorar muito, ou que ia doer mais, mas na verdade a dor que eu tava sentindo forte na bola, já era ela que tinha passado ali, né, pelo colo do outro, e ela já tava no canal vaginal, né. Se eu soubesse disso, teria sido bem mais rápido, porque a cabeça da gente ajuda ou atrapalha, né. E aí eu com esse pensamento atrapalhou um pouco. E aí foi mais ou menos 1 hora de expulsivo, pois eu deixava a força de perder também, né? Eu não focava a força lá embaixo, e a bebê ia e voltava. Aí nessas contrações que vinham, eu fiz sim, né? Um pouquinho de cocô. Cada contração eu colocava um pouquinho pra fora e aí continuava com a força. Pra ver se a bebê vinha, né? Porque depois ela iria vir. Na verdade, ela já estava lá, né? Faltando sair só um pouco pra fora. Mas quando eu peguei o jeito, né? Eu fiz uma força assim comprida e aí ia dando certo. E aí eu só queria que acabasse logo. E aí eu fazia a força, toda a força que eu tinha eu colocava. E aí, quando vinha a contração, eu virava de lado, né? Porque era a posição que eu escolhi, que seria melhor. Coloquei até no meu plano de parto, de lado. E aí, quando passava, eu virava assim de barriga, né? Pra cima e descansava. E aí, quando eu peguei o jeito da força, eu fiz uma força assim comprida. E aí começou a arder. E aí eu pensei, né? Ó, tá perto. Aí eu mandei ver na força, fiz mais umas 2. E aí ardeu mais ainda. E aí eu fiz mais outras 2, né? Tipo, quando eu digo mais outras 2, é que fiz uma contração, aí depois esperei vir outra, por isso que demorou mais ou menos 1 hora, né? Daí eu senti que saiu uma parte bem considerável pra fora. E antes de acabar a contração, eu continuei com a força bem longa. E aí a contração acabou e eu continuei, né? Coisa que eu não fiz nas outras. E aí eu só continuei porque eu queria que acabasse logo, né? E aí ela saiu por completo e foi aliviante. E aí ela veio, o pessoal levantou assim, aí depois começou o chorinho, a coisa mais linda. Limparam elas e colocou ela assim em mim, o chorinho mais lindo, a boquinha mais linda. E aí foi um alívio, né? Aí depois eu só escutei as enfermeiras falando que foi muito bem, que eu fui uma caixinha de surpresa pra uma mãe de primeira viagem. E aquela enfermeira do começo que disse que a indução demora, ela falou que eu fui ótima e que eu tava mesmo focada desde o começo, né? Concentrada, com respiração e tudo. Aí depois que o Mikael voltou com o neném, ele ouviu o pessoal conversando no corredor, dizendo que eu fui ótima e tudo, né? E aí a saída da placenta eu ouvi dizer que é outro parto, mas eles disseram que ia continuar vendo as contrações, mas não ia precisar fazer força. E aí veio a contração e eu apenas tentei relaxar, né, meus músculos, e eu relaxei. E aí a placenta saiu. Eles acharam super rápido também. E eu não tive laceração. Eu só não sabia muito bem como agir, né, na hora do expulsivo. Eu errei muito em tensionar minha garganta. Era pra me ter vocalizado, coisa que eu não fiz. E no cartão da neném tem como parto normal, não tem induzido, porque foi só um comprimido. E eu dilatei sem precisar de comprimido, então foi parto normal. Minha filha nasceu num parto lindo, trabalhoso, mas foi rápido, né? Foi rápido, eu dilatei bem rápido, por isso que doeu bastante, né? Por conta da indução. E ela nasceu de 2,8 kg, a minha princesinha.